Que Messias é esse? Guerreiro, bélico, com um fuzil na mão, com um projeto de poder, com ódio nos olhos. Os parlamentares de esquerda estão atacando os manifestantes que estiveram na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro. O PT, PSOL e outros partidos de esquerda estão chamando essas pessoas de golpistas. Olá, eu sou Ricardo Reimann e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. O pastor Henrique Vieira, do PSOL, fez críticas descabidas ao pastor Silas Malafaia, acusando de apoiar um golpe, desrespeitar a democracia e ter um projeto de poder autoritário junto com Bolsonaro. Além disso, o pastor do PSOL acusou Malafaia de usar dinheiro dos fiéis para financiar as manifestações de domingo. Apenas o deputado Alberto Fraga conseguiu rebater as críticas do deputado do PSOL. E pouco depois, descobriu-se que houve uma manobra na Secretaria da Mesa para evitar que deputados a favor da manifestação fossem informados sobre as inscrições para fazer breves comunicações. Isso impediu que os deputados de esquerda, que atacaram os manifestantes pró-Bolsonaro, fossem rebatidos, como mostrado nas denúncias dos deputados Maurício Marcon e Marcel Van Hatten. Veja. Bolsonaro está com medo de ser preso, já mudou o tom, já não tem aquela arrogância tão grande como tinha antigamente. Mas ele confessou o crime, rasgando o processo democrático no Brasil, rompendo com a democracia. Era isso, senhor presidente. Ao pastor Silas Malafaia, por ter convocado, junto com Bolsonaro, essa mobilização de extrema-direita e golpista. O Malafaia revela, de maneira transparente e pedagógica, o quanto ele desrespeita a democracia, o quanto ele desrespeita o resultado eleitoral, o quanto ele tem um projeto de poder e o quanto ele também não considera, valoriza ou respeita as igrejas, os irmãos e as irmãs na fé. Porque fica evidente esse projeto de poder que é autoritário. Se a Associação Vitória em Cristo, que é organizada por Malafaia, financiou aquela manifestação, se isso se comprova, fica uma pergunta. As pessoas que ofertam para esta associação, pessoas simples, será que elas imaginam que o dinheiro delas vai financiar um projeto político ideológico do Malafaia e do Bolsonaro? Será que quando as pessoas fazem a oferta na sinceridade do seu coração e da sua fé, elas esperam que seja esse o destino? Quando o Malafaia faz isso, ele trata o povo com desrespeito, como massa de manobra, como se ele fosse representante do povo cristão e evangélico no país. Bolsonaro desrespeita o sentido comunitário da fé, ele bolsonariza o púlpito, ele partidariza a igreja, ele captura o sentimento religioso para um projeto político ideológico desamoroso, transformando a religião em máquina de ódio. Nessa visão de mundo, ou você se converte forçadamente, ou você é um inimigo a ser abatido. Por isso essa teologia do domínio, da batalha, da guerra, do mal a ser eliminado. Que Messias é esse? Guerreiro, bélico, com um fuzil na mão, com um projeto de poder, com ódio nos olhos. Mas eu queria dizer ao meu antecessor que ele realmente sempre mostrou muita sensibilidade, bom senso, mas agora eu acho que ele só falou bobagem. Se ele não sabe, os fiéis da igreja do pastor Malafaia ficaram chateados porque não puderam contribuir. Então aquilo foi pago pelo bolso do Silas Malafaia e não teve nada de fiéis ou da igreja de A ou de B. A outra resposta que eu quero dar, teve um deputado que disse que o Bolsonaro não falou porque estava com medo. Eu conheço o Bolsonaro há 42 anos. Se é uma coisa que não tem no dicionário do Bolsonaro, é essa palavra medo. Ele não fez um discurso contundente porque era para nós mostrarmos e demonstrarmos para vocês da esquerda o que é uma manifestação ordeira, pacífica e verdadeiramente lutando pela democracia. Aquilo é democracia. Não teve briga, não teve depredação. Aquilo sim
deveria servir de exemplo para vocês, que nasceram, vocês são produtos de greve, de movimentos sociais, de bagunça. 65 combinado com o artigo 81 e combinado com o artigo 66, inciso 1, sobre as breves comunicações da Casa, presidente. Formule. Senhor presidente, eu quero lembrar aos colegas e a quem trabalha na Casa também, ao povo brasileiro, que isso aqui é o Congresso Nacional, não é uma bodega de esquina. Toda vez a SGM informa que horas vai abrir os breves comunicados e a sessão no Congresso da Câmara dos Deputados. Hoje, após a maior manifestação em anos, onde a oposição iria usar o seu tempo nos breves comunicados para falar sobre a manifestação de domingo, Cabo Gilberto, por algum motivo que eu não quero crer que foi proposital, o PT, o PSOL e o PCdoB tiveram proporcionalidade muito maior, senhor presidente, que o normal nas inscrições. Trago números para Vossa Excelência saber. Dos 40 primeiros parlamentares, apenas 5 parlamentares da oposição conseguiram se inscrever a tempo. Enquanto isso, entre PT, PSOL e PCdoB, quase 60%, senhor presidente, se inscreveram para falar. E a gente sabe o que aconteceu aqui hoje. Então isso é um cerceamento, é um direcionamento para que a oposição esteja a sua palavra dos 3 minutos cerceada. É inaceitável, senhor presidente, que na Câmara dos Deputados, os deputados não saibam que hora começa a sessão, que hora começa a inscrição para os breves comunicados. Eu fui inscrito no 2º minuto que abriu, eu fiquei quase em centésimo. Não é aceitável que isso aconteça, senhor presidente. Então, o meu pedido é que a SGM não tome partidos aqui na Casa e que continue avisando o horário que vai ser aberto com antecedência, porque nós somos deputados, nós não somos palhaços. Obrigado. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, independentemente da altercação havida há pouco, é evidente, está claro, eu imagino que tanto para o governo como para a oposição, para todos que agem aqui com honestidade intelectual, que houve um equívoco da Secretaria-Geral da Mesa. Eu sou muito rápido em me inscrever, às vezes eu não consigo ser um dos primeiros. Às vezes eu fico em 15º, 20º, às vezes eu não consigo nem atender a ligação da assessoria e levo alguns minutos e fico em 100º na lista. Porém, hoje, Gustavo Gayer, deputado, estava no meu gabinete, fomos avisados pela assessoria e quando nos inscrevemos, imediatamente avisados, ficamos eu em 41º e ele em 42º na lista. Aconteceu hoje algo diferente dos outros dias, não há questão sobre isso. A assessoria do Novo não foi avisada, há um acordo em que a Secretaria-Geral da Mesa, eu não sei como, porque eu não sou assessor e eu até elogio a Secretaria-Geral da Mesa, as assessorias, por tão prontamente nos informarem, mas hoje isso não aconteceu. O regimento diz, por meio da resolução aprovada para a pandemia, que as sessões devem ser chamadas com 24 horas de antecedência. Isso já não tem acontecido há tempo e nós temos criticado isso. Agora, hoje, saiu a ordem do dia, quem soube, soube, quem não soube, azar. E para piorar, senhor presidente, para concluir minha questão de ordem, eu queria pedir a Vossa Excelência, tão afável, generoso e justo que é, que na próxima oportunidade que se for aberta a ordem do dia, dê pelo menos um prazo humano, 10 minutos, quem sabe 15, para os deputados chegarem dos seus gabinetes ao plenário e poderem começar a votar. Estávamos em reunião de pauta e se Vossa Excelência, com a tolerância costumeira, me der mais 30 segundos, eu encerro minha questão de ordem. Estávamos em reunião de pauta na liderança do Novo, discutindo a pauta que saiu agora à tarde. E durante a reunião de pauta anunciaram ordem do dia iniciada. Cheguei com os bofes de fora, como se diz aqui, porque erro houve, todos sabemos. Que não se repita a injustiça de fazer com que nós não saibamos a hora de abertura das inscrições, porque senão os injustiçados seremos todos nós, que representamos, ao fim e ao cabo, o povo brasileiro que não merece injustiça. Muito obrigado, senhor. É algo difícil de acreditar. Em outras palavras, a Câmara dos Deputados censurou os deputados que se opõem ao governo Lula. Será que isso tem alguma relação com o fato de Lula ter liberado 20,5 bilhões de reais em emendas parlamentares após uma reunião com deputados?
Também saiu a notícia que Lula vai cortar qualquer emenda de relator para deputados que assinarem o seu impeachment.